Que bom estar aqui nesta manhã, nesse convite especial que recebi. E é um prazer mais uma vez compartilhar a palavra de Deus e compartilhar hoje um pouco mais de experiência pastoral. Eu não tenho toda a experiência de vida que esses irmãos que estão aqui hoje, muitos estão aqui, né? Um falando que vai em setembro, vai completar 90 anos, o outro que completou 70, o outro que completou 70 anos de Cubatão, o outro que compôs em 94, eu tinha 12 anos em 94. Então eu tenho 42 anos, sou casado, 2 filhas lindas, uma esposa maravilhosa, 21 anos de casado, 21 anos de pastorado também, e é um prazer hoje poder compartilhar um pouquinho, falar de algumas coisas que Deus tocou no meu coração. Aos que estiveram em São Vicente, mês passado, eu ministrei no Café de Pastores de São Vicente, e eu fui tocado por Deus para trazer a mesma mensagem bem parecida para cá hoje. Então, se vocês estão aqui, desculpa, vocês vão escutar de novo, vou repetir aqui algumas coisas que eu falei, porque eu acredito que edificou muitas pessoas lá em São Vicente no mês passado, e eu quero repetir algumas palavras aqui hoje também, neste café. Falando de benefícios, os conselhos de Praia Grande, em breve agora São Vicente, e depois Cubatão também, se quiser. Eu tenho uma parceria muito grande já há 17 anos com o Planos de Saúde, né? E a Transmontano, que é uma grande operadora de planos de saúde, está com uma parceria com os conselhos de pastores, dando descontos para fazerem planos de saúde para quem é filiado aos conselhos de pastores. Depois, quem quiser, a gente pode conversar. Então, o plano de saúde tem custa X para qualquer pessoa, é tabelado o preço. Eu trabalho com isso desde 2005. Então, você tem uma ideia, tem 19 anos que eu trabalho com plano de saúde. Eu tenho uma empresa que vende plano de saúde há 19 anos. E o preço para qualquer pessoa é X, mas para pastores tem uma tabela diferenciada que nenhuma outra pessoa tem. Então, por exemplo, eu sou advogado, não, você não tem esse preço que os pastores têm. Então, é uma parceria muito legal para depois trazer mais benefícios ao Conselho de Pastores. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Eu hoje quero trazer um culto palestra, porque geralmente tenho ministrado sermões expositivos. Talvez vocês me conheçam pelo Teologar, o nosso canal do YouTube. Hoje nós temos 270 mil inscritos, nós chegamos, acho que a 15 milhões de visualizações. Nosso canal tem vídeos de 100 mil visualizações, 200 mil, 300 mil, 6 milhões de visualizações. Então hoje eu tenho 5 mil alunos de teologia espalhados por todo o mundo, e é uma grande satisfação transmitir a palavra de Deus de forma teológica, cristocêntrica, com uma interpretação mais hermenêutica, uma exegese adequada. Vocês sabem que eu gosto disso, quem me conhece, claro, né? Sabe que eu gosto disso, de teologia, né? Então eu sou formado em teologia, eu trabalho com professores e doutores em teologia, desenvolvi apostilas de mais de 3 mil páginas de teologia com outros professores. Então eu gosto disso. Mas hoje, desde o mês passado, quando ministrei lá em São Vicente, eu não quero trazer para vocês hoje um sermão expositivo. Eu acredito que vocês têm isso nas suas igrejas, nos seus púlpitos, mas eu quero falar hoje um pouco de experiência pastoral. Eu acho que vai ser um pouco mais frutífero para esse começo de ano agora aqui, de 2025, para as nossas igrejas, e espero que Deus fale com você, nem que seja através de uma frase, porque às vezes a gente vem pregar no Conselho de Pastores. Eu prego já há muitos anos, fui presidente do Conselho de Pastores de Praia Grande muitos anos, e sei que às vezes você está no conselho e passou o culto inteiro, 2 horas de sermão. O pastor Correia falou que eu posso pregar até 1h30 hoje. Brincadeira, né? Então 2 horas de sermão, e aí uma frase é aquela frase que você precisava ouvir e que você precisava adequar o seu ministério, o seu chamado, sua família, sua igreja, e você precisava dar aquela apertada nos parafusos, daquela frasezinha. Você fala, puxa, aquela frase que você falou ministrou a minha vida, ou foi aquilo que você falou, não é que você falou e de repente era isso que eu precisava fazer.
E então eu espero que o Senhor me use como instrumento, porque eu não sou aqui hoje o fabricante da comida, né? Eu estava ali falando que eu sou o garçom, e aí o irmão falou assim: o garçom não faz a comida, né? Eu falei: não, o garçom só serve a comida. Então eu não estou para fazer comida hoje aqui, eu quero apenas servir a comida para nós, com toda humildade. Eu espero que na minha humildade, na minha simplicidade, eu consiga falar ao coração de todos nós aqui hoje, amém? Atos capítulo 16, eu quero ler um versículo apenas, o versículo 5. Atos 16, versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu vou ler novamente. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu quero ministrar hoje as nossas vidas com um culto palestra, vamos dizer assim, com o tema 7 coisas que dificultam o crescimento da igreja. 7 coisas que dificultam o crescimento da igreja. A igreja começa com Jesus Cristo, seu fundador, a pedra fundamental, o único fundamento que nós temos. Ele escolhe 12 discípulos. Esses 12 são enviados para uma missão. Quando Jesus é assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1, Lucas, o historiador, começa a escrever e diz que no cenáculo havia 120 pessoas. Nos próximos capítulos nós vemos o primeiro discurso de Pedro, e no primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. No segundo discurso de Pedro, 5.000 pessoas se agregam à igreja. Nós temos já um crescimento de mais 5.000 pessoas, e a partir dali, Lucas, o historiador, não coloca mais números. Ele começa a falar de 12, 120, 3.000, 5.000, mas a partir daí ele começa a falar de multidões. Ele já não fala mais o número exato, ele fala, e as multidões, a igreja crescia e se fortalecia, e uma multidão acompanhava, por quê? Porque a igreja, desde a sua fundação, sempre cresceu, independente das perseguições, das lutas e dos problemas, a igreja sempre cresceu. Deixa eu trazer aqui primeiro 3 coisas importantes para a gente pensar. Primeira coisa é que igreja cresce. Eu ouvi uma frase de um pregador há uns 20 anos mais ou menos. Ele disse o seguinte: água molha, fogo queima e igreja cresce. Eu nunca mais esqueci essa frase. É como se ele dissesse assim, ó, a água, ela molha, o fogo, ele queima, e não ao contrário, a água não queima nem fogo molha. Ou seja, água molha, fogo queima, e como se parecesse óbvio, igreja cresce. A igreja, desde que nasceu, como eu falei, vai crescendo. Vou trazer para você aqui uma estatística rápida de história da igreja. No século I, existia em torno de 7 a 10 mil cristãos. No primeiro século, logo no comecinho do primeiro século, existia de 7.000 a 10.000 cristãos no mundo inteiro. No século II, esse número aumentou para 200.000. No século III, esse número aumentou para 6 milhões. No século IV, e aqui nós estamos falando já da suposta conversão de Constantino ao cristianismo, então houve um crescimento muito maior. Nós passamos a ter de 30 a 40 milhões de cristãos ao redor do mundo. 30 a 40 milhões. Quando a gente vai para a Idade Média, lá pelo século V até 1500 e pouco, mais ou menos, nós temos ali uma estimativa de 100 milhões de cristãos no mundo. Começamos com 12, agora 1500, ano de 1500 nós temos 100 milhões. A Idade Moderna, que vai de 1500 a 1900, nós passamos para 1 bilhão de cristãos. As igrejas foram crescendo, se tornando 1 bilhão de cristãos. E o último levantamento que nós temos no ano 2020, nós temos 2,4 bilhões de cristãos, o que representa quase 30% da população mundial.
A igreja que começou com 12, 120, 3 mil, 5 mil, multidão, ela começou a aumentar e ela chegou a uma estatística agora de 2020, antes da pandemia, a 2,4 bilhões de cristãos. O que isso nos mostra em fatos reais? Isso nos mostra que a igreja cresce. A igreja nunca parou de crescer. O que acontece é que algumas denominações não crescem. Algumas congregações não crescem. E aí eu vou ministrar hoje 7 coisas que talvez está dificultando o crescimento da igreja. Algumas denominações não crescem, a igreja não para de crescer. A igreja é muito maior do que batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, quadrangular. A igreja de Jesus é muito maior do que uma denominação, do que uma instituição. A igreja sempre continua e sempre vai continuar crescendo até a volta do nosso Senhor Jesus. O que acontece é que algumas denominações, em vez de crescer na mesma proporção que a igreja cresce, essas denominações estão declinando, estão decrescendo, estão perdendo membros. Outras igrejas estão crescendo e algumas estão definhando, por causa de alguns problemas que eu vou ministrar daqui a pouco. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que uma verdade, antes de começar essa nossa ministração, a título de introdução aqui, não somos nós que produzimos crescimento. Eu sou pastor há 21 anos, fui pastor de São Vicente, fui pastor de Belmiro, hoje sou pastor da cidade da Praia Grande, e eu posso garantir para você, por experiência própria, você deve experimentar isso também na sua vida, não é o pastor que dá crescimento à igreja. Nós não temos o poder de convencer pessoas. Quem convence as pessoas? O Espírito Santo. Não tem o poder de converter ninguém. Quem converte as pessoas? O Espírito Santo. É Ele que toca no coração das pessoas para que as pessoas respondam a Deus positivamente. Então é o Espírito que vai salvando, convertendo. A igreja, nós vemos aqui, que era fortalecida na fé, crescia em número, mas quem dava o crescimento aqui no texto que nós lemos é o próprio Deus. Atos capítulo 2, versículo 47, na igreja primitiva, diz a Bíblia que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, quem dá o crescimento é Deus, não é o pastor. Sabe o que a gente faz? A gente atrapalha o crescimento, a gente não dá crescimento. Quem entendeu o que eu estou falando? A gente pode dificultar e impedir muitas vezes de algumas coisas acontecerem, mas a gente não consegue produzir isso. O problema é que a gente nós não somos a força motriz, às vezes nós somos a pedra de tropeço. A gente acaba atrapalhando, e se a gente não, pelo menos não atrapalhar Deus, Ele faz a obra dele. Porque às vezes quem atrapalha somos nós mesmos. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que pelo menos hoje eu aqui, Tardes, ministrando a palavra, que eu pelo menos não atrapalhe o que o Senhor quer fazer aqui hoje no meio do conselho de pastores de Cubatão. Que eu pelo menos não estrague o teu mover e a tua obra tão linda que o Senhor tem feito aqui em Cubatão. Então o crescimento vem de Deus. Paulo, inclusive escrevendo aos Coríntios, dizia o seguinte: eu plantei, mas Apolo regou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. E ele continua dizendo assim: então não é nem quem planta alguma coisa, nem quem rega alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Quer dizer, a honra é de Deus. Então a primeira verdade é que a igreja cresce. Segunda verdade é que quem dá o crescimento é Deus. E terceira verdade é que nós precisamos pelo menos plantar bem, como Paulo e Apolo, plantar e regar. Qual que é o nosso papel aqui? Quem dá o crescimento é Deus. O que eu faço? Eu planto e rego. Eu pego uma semente, coloco no solo, aquela semente de um milagre de Deus, eu não tenho poder para fazer isso. Aquela semente começa a germinar, começa a crescer. Qual é o meu papel? Adubar, cuidar, cultivar, podar, para dar mais fruto. Eu vou ali, rego, alimento aquilo ali, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Qual que é o nosso papel? Fazer isso bem. Então eu espero que a gente, nesse ano de 2025, faça sempre muito melhor do que já fizemos no passado. Eu quero ministrar hoje, mais uma vez, eu não quero
me mostrar arrogante aqui. Eu quero apenas mostrar alguns números, algumas coisas que eu tenho vivido. E eu não quero que você me entenda como aquele que, esse cara está falando dele. Não, misericórdia, longe disso. Mas quero contar as maravilhas do nosso Deus, que por graça e misericórdia tem feito em minha vida e na nossa igreja. Nós começamos na igreja há 14 anos, na Praia Grande, e agora, no último café que eu ministrei aqui em Cubatão, eu contei um testemunho, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, né? E o dia que eu vim para cá, eu estava com um dengue, e eu preguei com dengue, quase caí do púlpito. Eu subi, assim, na hora que eu peguei para pregar, eu segurei no púlpito assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca preguei dessa forma que eu preguei aqui no café há 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, sei lá. E eu muito mal, mas eu contei um testemunho do que estávamos vivendo no passado, né, há 2 anos. O que acontece é que a nossa igreja começou a crescer. No nosso salão, na nossa nave, cabem 320 pessoas. E começou a encher 2 cultos de manhã, culto à noite, não cabe nos cultos, não tem mais onde ficar. E o nosso aluguel, nós pagávamos 13 mil reais de aluguel. E aí acabou o nosso contrato, o proprietário falou, vamos precisar dar uma reajustada aí. Eu falei, meu Deus do céu, ainda vai reajustar? Vamos reajustar. Eu falei, tudo bem, né? Para quanto aí? Ele falou, agora se você quiser ficar, pastor, é 25 mil. Aquilo pra gente foi assim. Eu disse, não, vamos sair daqui então. Eu comecei a procurar lugar para alugar na Praia Grande. Vem Praia Grande, tá achando que é Miami. Não é possível. Eu comecei a encontrar salão para alugar 70 mil, 90 mil, 48 mil, 30, mais baratinho, 36 mil. Voltei lá no proprietário e falei, tá bom, a gente vai ficar aqui. E ficamos lá. Só que aquilo mexeu muito com o nosso coração. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Encontramos um terreno para comprar. O irmão da igreja me ligou e disse, bispo, nós encontramos um terreno do tamanho da nossa igreja, 10 por 52,5, 500 metros quadrados. Eu falei, que legal, aonde? No Boqueirão. Eu falei, que maravilha, vamos ver se a gente consegue, sei lá, financiar esse terreno. Quanto que é ele? 1.200.000. Quanto? 1.200.000? Ele bispo, vamos lá ir de comprar sem dinheiro. Não, você está fazendo uma exegese aí, esse texto não é assim não. Mas resumindo, fomos lá, morava lá uma senhora, dona Terezinha. Essa senhora falou, pastor, eu quero vender sim, mas eu sou muito idosa, como é que eu vou sair daqui e achar um lugar para morar? A igreja não tem nenhuma casinha para me dar não, e depois vocês pagam a diferença. Eu fui com 4 irmãos, e aí os irmãos falaram assim, não, a gente não tem. Eu falei, não, tem. Aí os irmãos olhando para mim e disseram assim, que casinha que a igreja tem que eu não sei? Que casinha é essa, né, que a mulher está pedindo, que a igreja falou que tem? Eu falei, não, tem sim, só que mora uma pessoa lá, dona Terezinha. Ela falou, eu quero ver. Eu falei, eu preciso ligar para a pessoa que mora lá, porque essa pessoa que mora lá precisa autorizar você entrar, para dar uma olhada, né? Ah, não, tá bom, então liga para ela. Eu fui correndo para o escritório, peguei o telefone e liguei para a pessoa que morava naquela casa. Eu falei, oi amor, tudo bem? Como é que tá aí em casa? Uma videochamada. Ela, tudo bem. Amor, nós encontramos um terreno para comprar para a igreja, é 1.200.000. Só que a dona da casa, para sair de lá, precisa de outra casa. Você topa dar a nossa casa como oferta para a igreja, a gente vai morar de aluguel? Aí ela falou, topa, você vai dar meu carro também? Eu falei, não, por enquanto só a casa mesmo. Ah, então tá bom, eu falei, então arruma a casa aí que eu vou levar ela para casa. Ela falou, não, mas agora tem louça na pia, mulher é assim, né? Lava a louça rapidinho, amor, ela vai chegar e vai dar uma olhada na casa bonitinha. Dona Terezinha chegou lá, estou resumindo a história para você, gostou da casa, nós entregamos a nossa casa como oferta. Alguns irmãos sentiram assim, não é que eu sou rico não, é a única casa que eu paguei pela Caixa que é Banco Federal, R$1.000 por mês, trabalhando. Era uma casa de 2 dormitórios, não tinha suíte, uma garagemzinha geminada. Hoje eu moro de aluguel ainda, né?
E eu dei a casa, a única casa. Ah, você tem 5 casas, eu dei uma lá, não, eu dei aqui eu morava, né? E eu dei para a igreja, ofertei, foi a minha oferta. Paguei durante uns 18 anos a casa, sei lá, não, um pouco menos, mas eu ofertei. Estou muito feliz ainda por isso, né? E a igreja se alegrou, muitos irmãos se uniram a mim. O irmão falou: olha, eu não tenho uma casa para dar. Nosso pastor lá de São Paulo, eu não tenho uma casa para dar, senão eu dava. Todo mundo chorando já, isso é uma reunião, um culto assim. Ele falou: mas eu vou dar o meu carro. E deu o carro dele. Eu disse: não, eu sabia que o carro dele também, ele é full time na igreja, ele é integral na igreja, trabalhando na igreja, ele recebe da igreja, eu sei quanto ele ganha. Não, já conversei com a Carol, aqui a minha esposa, e eu vou dar o meu carro. Um outro pastor falou: olha, então vocês estavam falando ali, eu acabei de falar com a minha esposa aqui, então eu quero participar também. Eu falei: meu Deus, ele vai dar um carro, ele vai dar alguma coisa. Eu fiquei meio preocupado, né? Porque nós não somos uma igreja assim de ficar pedindo carro, pedindo dinheiro, fazer leilão no púlpito. Nós pregamos a palavra de Deus. E aí esse irmão falou: olha, eu vou dar o dízimo do valor do imóvel, eu vou dar 120 mil reais. E o irmão deu 120 mil. Minha irmã estava na reunião e falou: acabei de ligar para o meu marido aqui, ele autorizou, eu vou dar o meu carro. É de um Corsa Classic. O outro pastor está dando Focus. O outro pastor falou: eu vou dar o meu, deu um Siena. O irmão falou: eu vou dar 10 mil. O outro irmão falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, não faz por emoção. Eu falei: não, é o Espírito de Deus, eu vou dar 50 mil. Meu irmão falou: eu tenho um consórcio contemplado, eu vou dar 40. O outro falou: eu vou dar 20. O outro falou: eu vou dar 5 aluguéis da minha casa alugada de 2 mil reais. E foi falando assim, eu estou resumindo aqui, já estou contando mais. Resumindo, irmãos, nós compramos o terreno, parcelamos o restante com o banco. Depois, o terreno do lado estava para vender, do lado, mais 10 por 52,5. Mais 10 por 52,5. Mais 1.200.000. Junto, assim, uma semana depois que a gente comprou um e fez essa reunião, o outro estava para vender. Ele falou: se você não vender agora, se você não comprar agora, eu vou vender para aquele construtor ali. Tá, qual que é a proposta do construtor? 200 mil de entrada e 10 parcelas de 100 mil reais. Gente, a igreja não arrecada nem perto de 100 mil reais. Como é que eu vou pagar? 25 mil de aluguel aqui. Aí fizemos o financiamento do outro lá, 23 mil para pagar a parcela do outro, 25 mais 23, e agora mais 100 mil desse terreno. Então fizemos uma reunião de diretoria: ó, o terreno lá está para vender, se não comprar agora a gente não compra mais, porque o construtor vai comprar. E aí um pastor falou: não sei o que a gente faz, eu também não sei. Então um pastor levantou a mão na reunião e disse: coloca o meu voto aí na ata, eu voto contra. Só que ele foi tão usado por Deus, irmãos, que eu já teria admitido isso. Aquilo, os irmãos perceberam assim: peraí, a gente está pensando aqui uma maneira de fazer a igreja crescer, expandir, mas esse irmão parece que está colocando tudo para baixo. E o irmão falou assim: então, diante dessa resposta desse irmão aí, desse pastor tal, o meu voto, agora coloca que o meu voto é sim. E se a igreja não tiver dinheiro para pagar, eu vendo minhas casas. E a gente paga. O outro falou assim: então coloca o meu voto sim aí também. Que se a igreja não tiver dinheiro para pagar, eu vendo meus carros e minhas casas. E a gente paga. O outro falou: eu também vendo minha casa, Se precisar, eu vendo minha casa. Precisar, eu vendo minha casa. Então, aprovar, vamos comprar. Fomos lá e compramos o terreno do lado. Por graça e misericórdia de Deus. Aliás, até hoje eu não sei como a gente fez isso. Aliás, eu sei algumas coisas que a gente fez. A gente pegou um carro que valia 25 mil, fizemos uma rifa dele e arrecadamos 50 mil, por exemplo. O carro que valia 50, a gente arrecadava 100. Fazia festas. Eu vou resumir. Nós pagamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, pagamos todas as parcelas e quitamos os terrenos. Aleluia. Hoje, os 2 terrenos estão no nome da igreja, 20 por 52,5.
1.050 metros quadrados no Boqueirão. Pagamos 2.400.000 em 2 anos. Por um milagre de Deus, nós pagamos isso, sem cobrar R$1, sem prometer. Se você der a sua oferta, Deus vai te dar uma Lamborghini. Nunca prometemos nada disso. Pessoas vinham para mim e falaram assim: você vai fazer carnê? Eu quero pagar um carnê. Eu falava: mas gente, carnê vai parecer aquelas igrejas do carnê do baú da felicidade. Não, mas bispo, aqui é um carnê para a gente pagar o nosso negócio, tal. A gente tanto insistirem para mim, eu falei: faz aí um carnê. Todo mundo pegou o carnê de 50, de 30, de 100, espontaneamente pagamos os terrenos, e hoje os terrenos estão quitados. Nós compramos o terreno há 2 anos, nós tínhamos 500 membros na igreja, e aí agora, nesses últimos 3 meses, mais ou menos 4 meses, nós vamos construir lá. Começamos a fazer as contas, chamar arquitetos e tudo mais. E em 1.000 metros, com tantas salas que nós precisamos, estacionamento, não sei o que, tal, não cabe a nossa igreja lá. Porque a nossa igreja hoje tem 850 membros. Em 2 anos nós crescemos 350 membros. Hoje na nossa igreja atual, que cabe em 320, nós temos 3 cultos no domingo, de 300 pessoas, que tem que fazer reserva no culto para entrar, senão não entra. Uma loucura horrível trabalhar assim. Parece cinema. Vai fazer evento de Natal, que superlota, tem que entrar no site e fazer reserva da cadeira, porque senão eu faço superlotação e as pessoas não conseguem entrar na igreja. E agora compramos um terreno, um sapato que é menor que o nosso pé. Então, há 3 meses, eu estava com esse testemunho até agora, pastor, mas agora virou outro testemunho. Nós falamos assim: vamos pegar esse terreno e fazer alguma coisa com ele. Então agora, semana passada, um construtor falou: eu vou comprar o terreno de vocês, se vocês querem vender, e vocês compram um lugar maior, vai caber vocês e tal. Qual que é a proposta? Eu vou dar 5.400.000. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Inclusive, ele falou assim: eu vou dar um apartamento. Aí eles vão falar assim: esse apartamento é do pastor que deu a casa. Nem fechamos ainda, mas querem dar o apartamento para mim. Eu que dei a casa, querem dar o apartamento que ele vai dar como parte de pagamento para eu poder morar. Amém, glória a Deus. Eu não estou preocupado com isso, nem. Eu estou há 3 anos no momento de aluguel, eu não tinha aluguel para pagar, estou pagando há 3 anos o aluguel, não tem problema. Mas eu estou dizendo que o que nós estamos vivendo lá é isso. Então hoje eu sou pastor de uma igreja com 800 e poucas pessoas, uma igreja que preza em pregar a palavra e receber a unção do Espírito, iluminados pela palavra, aquecidos pelo Espírito, luz das Escrituras, calor do Espírito Santo, luz da mente, fogo no coração, boa teologia, Escritura, palavra de verdade, e o fogo de Deus queimando no nosso interior, o poder de Deus. Jesus falou: errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Temos vivido isso lá, e eu posso hoje então só compartilhar com vocês, aqui em mais 15 minutos, 20 minutos no máximo, eu espero. Eu sempre falo isso, mas o pastor sempre passa um pouquinho, né? 7 coisas que impedem de crescimentos acontecerem. Primeira coisa: falta de evangelismo frutífero. A igreja que não evangeliza, daqui a pouco vai ter que ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza, daqui a pouco vai deixar de ser evangélica, de levar as boas novas. Nós precisamos fazer evangelismos e evangelismos mais frutíferos, porque virou uma onda por aí de frases meio desconexas em evangelismos. Por exemplo, pode perceber, pessoas chegam assim no evangelho e dizem assim: Jesus te ama. É uma frase meio estranha para quem está no pecado. É verdade que Jesus nos amou mesmo sendo pecadores, está lá em Romanos 5, versículo 8. É uma verdade, só que na cabeça da pessoa ela não entende isso, que Deus me amou a despeito dos meus pecados e morreu por mim. Deus me amou de tal maneira para que eu vivesse uma vida com Ele,
Não, ela entende assim, ó, Jesus te ama, ela entende assim, bom, então ele aprova o que eu faço. Eu sei, eu faço tantas coisas boas que Deus me ama. Na cabeça da pessoa, falar Jesus te ama, ela está achando que está sendo aprovada por Deus, porque o verdadeiro evangelismo e o mais frutífero não é o Jesus te ama, é o arrependa-se. O arrependa-se causa conversões autênticas e não adesões à igreja. Nós precisamos de um crescimento mais autêntico. Na Praia Grande, não vou falar o lugar para você não perceber de quem eu estou falando, montou-se uma igreja aqui de frequentadores. Só que aqui a gente tinha pouca estrutura. De repente, aqui monta uma igreja com uma super estrutura. De repente, essa igreja que estava aqui já há tantos anos, perdeu mais de 300 membros para essa outra igreja aqui. Isso faz uns 5 anos, mais ou menos, lá na Praia Grande, há uns 5 anos. A igreja que estava aqui fechou. Hoje é uma oficina de carro. E a igreja que está aqui, com uma estrutura maior, lotou. Vou te dizer por quê. Porque aquelas pessoas que estavam naquela igreja ali, não estavam ali por causa da palavra, nem por causa do Espírito, nem por causa de Jesus, nem por causa da conversão, mas porque aquela igreja prometia que cada sacrifício que a pessoa faz, ela recebe um milagre maior. Cada oferta que ela dá, ela vai ter um iate. Os testemunhos aí são assim: eu tinha uma casa, agora eu tenho uma mansão. O engraçado é que no Novo Testamento os testemunhos eram assim, né? Eu tinha 2 casas, agora eu tenho uma só. Eu tinha uma casa, agora não tenho nenhuma. Mas os testemunhos dessas igrejas: eu tinha uma casa, agora eu tenho uma mansão, tem 20 quartos, tem iate, eu viajo para Orlando toda semana. São os testemunhos de hoje em dia, o contrário das Escrituras, que nos ensinam a viver com menos, porque prosperidade não é só ganhar mais, mas saber viver com menos e depender de Deus. Aleluia. Então, esses evangelismos têm causado adesões, mas a fé dessas pessoas não é uma fé robusta, não é uma fé alicerçada em Jesus, mas é uma fé alicerçada nas coisas. Ou então, você foi naquela igreja? Fui, como é que foi? Você precisa ver o drone que passou na minha cabeça. Nada contra os drones, eu sou youtuber, eu gosto de audiovisual. Como é que foi? Você precisa ver o telão de LED. O telão de LED foi legal. Pô, legal ter um telão de LED. Eu também quero uma nova igreja. Eu já vou contar o que vai acontecer daqui a pouco para você. Eu quero um telão de LED também, maravilhoso. Mas quando uma pessoa vai para uma igreja e tudo que ela percebe são os LEDs, os drones, a estrutura, ela não está preocupada em pecado, salvação, vida eterna. Aquilo é secundário para ela. O principal é a estrutura dela. Daqui a pouco eu vou falar que é necessária a estrutura, mas eu quero mostrar para você é que não adianta você fazer um evangelismo que não é frutífero. Ou então o evangelismo, você aceita Jesus? A pessoa não entende o que é isso. Porque assim, você aceita Jesus, ela coisa assim: aceito as bênçãos, aceito os milagres, aceito tudo que ele vai abençoar a minha vida. É isso que está na cabeça de um não crente. Ele não sabe o que é essa frase crentes, gospel, de aceita Jesus. Tem que ficar mais claro na mente dele. É assim, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a ponto de você se abster dos outros deuses e ter Jesus como teu único Deus, abandonar a sua vida de pecado e Jesus sendo teu único e suficiente Salvador. Você se arrepende agora, porque senão é assim: curva a cabeça, aí curva. Quem fez essa oração pela primeira vez? Eu. Então vem aqui, glória, se converteu. Não, você não se converteu, é que você fez essa oração pela primeira vez. Isso não é conversão autêntica. A pessoa nem sabe o que ela fez. Ela não sabe que ela entregou a vida para Jesus. Não foi autêntico, não foi verdadeiro. Foi uma adesão. E aí nós temos produzido crentes mimizentos e não crentes alicerçados em Jesus. A pregação evangelística do Novo Testamento é arrependa-se. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: nós vivemos lá na Praia Grande, estamos vivendo um crescimento. Hoje nós temos 800 e poucos membros, né? E esse crescimento na nossa igreja, graças a Deus, foi pregando sobre o pecado.
pregando sobre arrependimento. As pessoas não querem mais ser massageadas. Elas sabem quando ela vem no culto e o culto é só para massagear o ego, elas não aguentam mais isso. Então nós precisamos de um evangelismo mais real, mais verdadeiro. Estatisticamente, o evangelismo relacional é o que dá mais fruto. O que é o relacional? É o que o amigo vem conhecer a igreja. Lá o nosso evangelismo melhor é o culto do amigo. A gente faz 3, 4 por ano. Ó, domingo que vem é culto do amigo. Todo mundo aqui vai trazer um amigo. E qual que é a estratégia? Você vai chegar para o teu amigo e vai dizer assim: ó, eu vou lá para a igreja domingo e eu preciso levar um amigo. E dentre todos os amigos que eu tenho, você é o mais especial. E eu quero levar você para a igreja. E eu não posso chegar lá sozinho, porque todo mundo vai levar um amigo. Se eu não levar, vou ficar com a cara no chão. Eu preciso levar alguém lá. E eu quero levar você, para você conhecer. Ah, então eu vou. A pessoa até vai meio constrangida. Aí lá, ela não vai escutar assim: olha, você vai ser abençoado. Deus vai te dar tantas conquistas. Agora, isso é uma vitória. Agora, não, ela não vai ouvir isso. Ela vai ouvir a palavra de transformação, de vida. E o nosso melhor evangelismo é esse. Quando alguém traz alguém para a igreja, ele escuta uma palavra de Jesus que causa arrependimento, o evangelho causa arrependimento do pecador, ele se converte a Jesus e pronto, está na igreja. Os evangelismos digitais são importantes também. Estar aqui filmando, estar transmitindo. Quantas pessoas estão hoje em nossa igreja porque assistiram pela internet, porque viram o culto pela internet? Hoje nós temos membros na Inglaterra, em Portugal, nós temos 2, e um na Itália e um no Canadá. Além de membros que estão longe, assim no Nordeste e tal, em igrejas em locais que não tem igrejas perto, rural, assim. Ele que está na Inglaterra e fala: eu não consigo falar inglês, eu encontrei uma igreja que fala português aqui, então eu preciso me alimentar. Assistem as lives. Estou viajando há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Um irmão me mandou uma mensagem: olha, eu estou voltando para a igreja hoje, a minha igreja, raiz, lá a igreja dele, lá, né? Mas durante 3 meses eu fiquei longe da igreja porque nasceu meu filhinho e minha igreja não transmite o culto, eu não tinha como me alimentar. Eu não tinha como ir para a igreja, eu estava doente, eu não conseguia sair daqui. A tua igreja me alimentou 3 meses. Eu estou mandando essa mensagem para você saber. Que bênção, eu não sabia. É irmão de outra igreja, mas foi alimentado. Então nós precisamos usar mais as mídias sociais. Nós precisamos usar mais a internet a nosso favor. É um bom evangelismo também. Então, o que dificulta o crescimento da igreja? Um evangelismo fraco, que não é frutífero, que é confuso. Você confunde a cabeça da pessoa e isso dificulta a conversão da pessoa. Segundo, o que impede o crescimento? Falta de acolhimento na igreja. Por exemplo, você vai numa loja, se você é bem recepcionado, você vai no restaurante, o garçom te atende bem, você fala: meu, que legal, puxa, que atendimento importante. Lá nos Estados Unidos eles vivem de tips, de gorjetas. É normal as gorjetas lá. Todos os restaurantes que tem garçom tem gorjeta. Ele tem um pequeno salário pelo estabelecimento, mas o salário dele vem pelas gorjetas. E lá você dá ou 15%, ou 20%, ou 22%, ou 25% do que você gastou, você dá de gorjeta. Então eles atendem muito bem. Principalmente em lugares que tem garçons lá. Fui para lá em outubro, mais ou menos. Foi em outubro do ano passado. E eles atendem muito bem, solicitando uma gorjeta ali. E quando você atende muito bem, muito legal estar ali. Você sabe que aquele lugar vai te atender bem. Você vai numa loja que a pessoa te atende mal. Uma vez eu fui numa loja na Praia Grande, eu ia pescar. Sabe que pescaria tem o feeling da pescaria, né? Não, peixe tal, a isca tal, porque essa vara tal. E eu não sei nada de pescaria, não sei pescar homens. Aí eu cheguei lá na loja, falei: ô meu irmão, quero pescar uns grandão, aí você quer me ajudar, irmão? As varas estão ali. Falei: tá,
eu sei que eu vou num pesqueiro, porque sabe que eu não vou, eu brincando, né? Eu não vou em alto mar, que eu passo mal, meu. Então eu vou num pesqueiro mesmo, eu só preciso de uma vara aí para poder brincar lá, eu não sei que linha que é. Aí ele falou, pesqueiro é ruim mesmo. Pesqueiro não é pesca de verdade. Eu falei, eu sei, aí eu sou amador, cara, eu continuei, né? E essa varinha aqui é pro alto mar ou pro pesqueiro? Ele falou, tanto faz. Aí eu falei, tá, então não me vê essa daqui, e a linha, que linha que eu uso? Ele falou, essa linha aqui é tanto, essa linha aqui é tanto. Eu falei, tá, e qual que é melhor? Ele falou, pode escolher. Então eu vou pegar essa aqui. Eu falei, e como é que coloca? Ele falou, você amarra aí. Eu falei, você não pode colocar, porque, cara, na última loja que eu fui, eu fiquei pensando na minha cabeça. O cara fala, essa varinha aqui, ela dobra assim, é para peixe de tanto tamanho tal. E aí amarrou a linha para mim, ele mesmo já enrolou e falou, faz assim, o nozinho é esse anzolzinho, não sei o que lá. É o feeling do negócio. A igreja tem o feeling do amor de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando a pessoa chega numa igreja e ela entra, ela não sabe primeiro onde ela não sabe onde sentar. Ela não sabe se é para sentar, se é para ajoelhar, para orar, se é para ficar de pé. Ela não sabe. E às vezes a gente coloca alguém na porta, que é o porteiro que está lá há 25 anos. Mas o porteiro que está lá há 25 anos não tem o carisma de Cristo, o sorriso de Cristo. E aí ele vai falar com a pessoa, a gente imagina o teu patrão que nunca entrou na igreja, aí ele chega na igreja, a pessoa olha para ele assim, com a cara bem assim fechada, fala assim, você parou o carro ali, não era ali que era para parar. Ou então ele vai cumprimentar e fala assim, Shalom Adonai. Você fala, que é isso, cara? Que é Shalom Adonai? Shalom é paz em hebraico, Adonai é Senhor em hebraico. É a paz do Senhor, né? Shalom Adonai. Aí, o que ele responde? Sim, legal. Ele não sabe o que responder. E até os normais, paz de Deus. Aí eu pensei, o que eu falo? Amém. Sim, repito, paz de Deus, falo paz do Senhor, falo só paz. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Ele não sabe, cara, ele não sabe que ele é não crente. E nós estamos querendo cumprimentar o não crente como crente. Eu já começo na recepção. Aí ele não sabe onde sentar. Ele não sabe se tem cadeira demarcada, se ele senta aqui, se ele senta ali. Aí porque ele não tem ninguém para acompanhar ele. Você chega num restaurante bom e fala, mesa para quantos? Mesa para 4, já vou arrumar para você. Tá bom aqui ou você quer mais para lá? Você fala, esse restaurante aqui eu volto. Se o garçom não vai nem lá te servir, nem lá te cumprimentar, você quer chamar ele não vem. Então, ali, quer dizer, a gente quer que a igreja seja um anzol seco na água, falar, o peixe, se quiser morrer, morde aí. Quem quiser evangelho, que morda a isca aí, fique aí, porque aqui eu prego evangelho. Não é bem assim. As pessoas estão tão machucadas lá fora, que elas querem encontrar em nós o amor de Cristo. Jesus falou que nos conhecerão como discípulos, se tivermos amor uns com os outros. Não é isso que ele falou? Amemos uns aos outros, porque assim o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus. Então o amor de pegar a pessoa e falar, é a sua primeira vez? Eu não te vejo aqui. Então vem cá, olha, quer sentar aqui? Quer mais para cá? Aqui tem um ar-condicionado. Aqui pega menos ar, o que você prefere? Tanto faz, você quer mais para frente ou mais para trás? Vamos sentar aqui, olha, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o irmão fulano, esse aqui é o irmão ciclano. O banheiro é por ali, tá? Você vem com criança, entendi. Se quiser subir ali ao departamento infantil, é só você ir ali, fazer um check-in dele ali e tal. Eu vou te acompanhar até lá. Depois eu volto para cá, vem cá. Tia, criança, que sala que vai ficar? De 3, de 4 anos, de 7 anos? Pode deixar aqui com a gente. O pai fica mais tranquilo. A recepção, aquele ali é o pastor, daqui a pouco ele vai pregar. Senta aí, eu estou trabalhando aqui no serviço da igreja, mas qualquer coisa, só levanta a mão, eu estou aqui para te ajudar. Você está de uma informação e que você hoje cultue a Deus com todo o seu coração. Meu, que diferença! A pessoa vai sentar e vai dizer assim, nossa, fui muito bem recebido. Vou dar exemplo de 2 igrejas que eu aprendi assim, algumas coisas, somente com relação à recepção. Por exemplo, quando você fala de vagas de carros, tem uma igreja em Indaiatuba,
chamada Igreja Red. Não sei quem conhece, pastor Thiago Matos. Eu estava conversando com ele dizendo assim: olha, Carlos, as pessoas na nossa igreja param o carro longe. Por quê? Para deixar as melhores vagas para os visitantes. Então, quem é da Red, eu sou pastor, eu não paro na porta, eu paro longe, porque eu já sou da igreja. Então eu paro 2 quarteirões, sei onde tem vaga lá, tranco o carro e vou andando para a igreja, para deixar as melhores. Quando a pessoa chega para próximo da igreja, ele já fala: esse aí não é da Red, porque eu sei que ele está parando perto. Quem é da Red já para longe, para deixar as melhores vagas para os visitantes, ou para os cadeirantes, ou para quem tem deficiência. Eu estava em Londrina, Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Igreja Presbiteriana Central de Londrina. E entrei no carro, a igreja tem 33 mil metros de terreno. Gigante. Gigantesco. Entrei assim, parece um shopping, né? Entrei, na hora que entrei, tem um rapaz com a placa assim: se é a sua primeira vez, ligue o pisca-alerta. Aí, apertei o pisca-alerta. Vem cá, vem comigo. Me senti na Disney. Na Disney é assim, você não para onde você quer. Na Disney eles vão te colocando assim, né? Mas aí ele: vem cá. Eu fui. Ele foi me conduzir. Aí quando eu vi, ele me deixou na porta da igreja, porque o terreno do estacionamento é grande. E os estacionamentos, a primeira fila de estacionamento é para visitante. Quem é membro da igreja, veio de igreja, para lá, meu irmão, você serve, você é o garçom, está para servir. Então para lá longe. Mas a pessoa já se sente mais acolhida. Não precisa fazer um acolhimento tipo serenata, que aí você vai constranger a pessoa, né? Porque, não sei se vocês conhecem o pastor Rick Warren, escreveu um livro muito famoso, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, né? Ele conta em um dos livros que ele foi com a esposa dele para um culto. E ele chegou no culto, aí o pastor falou: quem é visitante, fica de pé. Aí que o visitante já mata ele, que ele não quer aparecer, está com vergonha. Aí tem 5 mil pessoas, ele levanta, ele levantou, ele e a esposa. Até tudo bem, né? Ele foi normal da igreja, o pastor foi além. O pastor falou: agora quem está do lado dessa pessoa, vamos cantar para ele essa canção. E aí está ele e a esposa dele, os irmãos do lado, levantaram e começaram a cantar, não sei que canção, mas por exemplo: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. E aí o visitante assim, olha o visitante aqui. Imagina, e o Rick Warren contando: gente, eu tenho vergonha até de levantar. Imagina alguém cantando para mim, alguém cantando para minha esposa, na cara da minha esposa. Isso não é uma boa recepção. Ai, como eu me senti amado. Cantaram no meu ouvido. Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer a serenata do lado, no ouvido. A pessoa quer, às vezes ela chega, ela tem vergonha, ela não quer aparecer muito. Depois você pode cumprimentar muito bem essa pessoa. O que a gente faz lá na nossa igreja, na Praia Grande, né? Nós fazemos um culto normal, as pessoas chegam na igreja, são bem recebidas, são cumprimentadas. Nós temos um ministério de boas-vindas da igreja, que levam a pessoa no carro, pega lá no carro, às vezes com... Obrigado, pastor. Pega no carro lá com guarda-chuva, quando está chovendo, traz para a igreja, coloca a pessoa sentada, se ela é visitante, não sabe onde sentar. Muito obrigado. E essa pessoa assiste o culto, participa do culto. Participando do culto, acabando o culto, eu digo assim: hoje nós queremos dar um presente para todos os visitantes da nossa igreja, todos que vieram a primeira vez. Ó, não vou te chamar aqui à frente não, gente. Só levanta a mão quem é a primeira vez que veio. Aí a pessoa levanta a mão. Ano passado nós temos mais de 1.300 visitantes na igreja, no ano inteiro. Nós temos em média 100 e poucos visitantes por mês. Levanta a mão. Aí a pessoa levanta a mão: ah, que bom que você veio, ô querido, que bom que você está aí, que legal, estou vendo sua mão erguida, que legal que você veio. Ó, para você não ir embora sem esse nosso presente, quando acabar toda essa multidão, vai lá para fora e você vem com esse pessoal aqui. Olha esse pessoal, aí o pessoal tudo assim, ó, acenando.
que eles vão te dar um presente. Aqui atrás tem um cafezinho, eu digo, tem um suco geladinho, que o pessoal já preparou. Acabando aqui, você vai lá tomar um café com a gente, eu vou lá te cumprimentar, vou lá conhecer você, apertar a sua mão, falando para eles, e você vai ganhar um presente da nossa igreja. Qual é o presente que nós damos? Um copo personalizado, com o símbolo da nossa igreja, uma frase, eu fui, um QR Code para a pessoa poder apontar e ter um videozinho para ela, ali, que nós gastamos R$ 4,50. A minha pergunta para vocês, será que não vale investir num visitante R$ 4,50 por visitante? Ele vai dar depois a vida ali, ele vai... Aí você dá aquele copo, ele vai levar um copo, ele vai tomar um café ou alguma coisa em casa, ele vai lembrar do copo, uma coisa simples, mas é um presente nosso, de R$ 4 por visitante, todos os visitantes ganham. É um investimento que a gente faz nesse pessoal. Terceiro, agora eu vou precisar correr muito mais. Terceiro, o que impede o crescimento da igreja? Falta de uma jornada ou trilho de crescimento para os que estão chegando. Por exemplo, a pessoa chega na igreja, ela é bem recebida e tal, mas ela foi recebida e agora? A gente chama isso de chutar o bebê. Ninguém chuta o bebê, ninguém pega o bebê e fala assim, vira. Não, você pega o bebê e você dá comida para ele, você coloca, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai para a escola, faz aquilo. Então você vai direcionar os membros que estão chegando num trilho, numa jornada de crescimento espiritual. Se uma pessoa tem 20 anos na igreja e nunca cresceu, ela não sabe o que é o Pentateuco, ela não sabe o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela não conhece, se perguntarem sobre Trindade, ela não sabe se Jesus é Deus ou é homem, ou é Deus e homem, ela não sabe se o Espírito Santo é uma força ou é uma pessoa, ela nunca estudou, ela nunca se preparou, ela não cresceu. E como é que a gente faz para a pessoa estar nessa jornada aí? É mostrar para essa pessoa que tem um plano, que tem o próximo passo. Ela é integrada na igreja, ela tem que crescer na igreja. Se você não fizer a pessoa crescer no sentido de você alimentá-la, adubar, dar para ela, essa pessoa vai ficar assim o tempo inteiro, não vai crescer, a igreja não vai crescer porque ela não evoluiu, ela não foi treinada para ser um líder, ela não foi treinada para ser um professor, para servir na igreja, ela não foi abastecida, a igreja não mostrou um trilho para ela. Rapidamente aqui, na nossa igreja nós fazemos, aqui é só um exemplo, tá? Tem coisas que eu falo aqui que talvez vai funcionar para você, alguns que não vai funcionar, mas eu às vezes falo o que estamos fazendo lá, que está dando certo, quem sabe você implanta na sua igreja, e dá certo ou não, se modifica. A pessoa chega na igreja e ela, na ceia, eu faço uma pergunta, todo primeiro domingo do mês, quem está aqui conhecendo, namorando a nossa igreja, e que quer fazer parte dela, você quer ser membro da igreja, expresse o seu desejo de ser membro, vindo aqui à frente. Aí as pessoas saem do lugar e vêm para frente, quem quer ser membro da igreja. Ah, vocês querem ser membro da igreja? Ah, queremos, muito legal. Agora vocês vão para um almoço de integração, eles chegam de manhã, 9 da manhã, 8h30 da manhã tem um café da manhã, 9 horas tem uma palestra, 10 horas tem outra palestra, eu conto a história da igreja, como é que nasceu a igreja, a visão, missão e valores da igreja, o propósito da igreja ali, a importância de estar num pequeno grupo. Ele passa por uma série de palestras pela manhã e almoça com a gente. Saindo dali, ele já sai para um pequeno grupo. Dali, ele sai para um pequeno grupo para ser acompanhado, ministrado, discipulado, para crescer. Dali, ele sai também para curso de batismo, se não é batizado, para curso chama de escola bíblica dominical, lá é outro nome, mas ele vai para um curso de Bíblia. Dali ele sai para o trilho dele, para ele se tornar um membro da igreja. Ele tem que saber qual é o trilho dele, qual é a jornada dele, senão ele fica perdido, ele não sabe para onde vai. Então a igreja precisa traçar um plano para isso. Quarta coisa, foco excessivo em programações e não em discipulado. A igreja que tem evento daqui, evento dali, evento, e é muito vento. E aí falta discipulado. E aí vira uma igreja ou a igreja não tem nenhum recado, não temos nenhum recado. A igreja que não é vibrante, que não faz nada, que não está trabalhando.
Ou então aquela igreja, né? 15 minutos de recado. E tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Meu Deus, uma igreja que às vezes se torna esquizofrênica, como diz o Tom Rainer na igreja, no livro Igreja Simples. Recomendo para você ler um livro chamado Igreja Simples. O Tom Rainer fez uma pesquisa do que é uma igreja esquizofrênica, como ele fala. Só tem evento, mas não tem discipulado. Nós precisamos focar em discipulado, gastar energia aonde precisa de energia. Quinta coisa que dificulta o crescimento: falta de contemporaneidade. O que é isso? É uma igreja contemporânea, não é uma igreja velha e antiga. A igreja pode ser antiga na data da sua fundação, mas não na sua conduta. Por quê? Porque hoje, as igrejas de hoje já não comunicam mais com as pessoas, não falam mais com as pessoas na linguagem delas. Igual eu falei da recepção, Shalom Adonai. Você fala, eu não sei o que é isso. Graça e paz. Para crente, você fala para ele isso. Para não crente, tem que falar boa noite, bom dia, boa tarde, olá, seja bem-vindo. Uma igreja que é contemporânea. E aí o que acontece, irmãos? A linguagem não conecta. E até mesmo a linguagem da Bíblia, né? Não, porque eu sei, eu sou pastor também antigo, embora eu tenha 42 anos, fui ordenado em 2003. Tem 21 anos de pastorado. Então eu comecei a minha carreira cristã com a Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. 16 anos com a mesma Bíblia, quase impossível mudar. Mas eu disse, não, Senhor, me dá graça. Porque tem algumas palavras aqui que não falam mais com as pessoas. Você tem que explicar. Ou então, eu mesmo sendo formado, sendo professor, eu tenho que ir no dicionário. Estou lendo lá assim, porque isso aqui eles são matricidas e parricidas. Parricida? O que é isso? É homicida de mãe, matricida. Homicida de pai, parricida. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou pregando assim. Abre-se-lhe-á. Você fala isso? Você chega na sua casa, você chega na casa lá e fala, gente, estou trancado aqui. Pode deixar porque a porta abre-se-lhe-á para você. Não. Dar-se-vos-á. A gente não fala mais assim. Ou por exemplo, mais comum, ide e pregai o Evangelho. Você fala pregai, você não fala pregai, você fala pregai quando você lê a Bíblia, mas você não fala pregai no seu dia a dia. Sei lá, vou pegar um texto aqui. Viúva de Sarepta. Olha, profeta, faz um bolo para mim. Profeta, vês aqui, apanhei 2 cavacos. Cavaco? O que é cavaco? Apanhei 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida. Não, os outros acham que já é do pagode, cavaquinho, é o cavaco. Não é o cavaco. Apanhei 2 lenhas. 2 madeiras. Né? Quer dizer, 2 galhos aqui. Não, está lá cavacos. Então o que eu fiz? Com muito esforço, ao longo de 2 anos, eu mudei a versão da igreja para Nova Almeida Atualizada, que é a atualização da Almeida e Atualizada. E aí a linguagem é mais fácil, a linguagem conecta, a música quando conecta. Eu fui no evento em Campinas, com o Hernando Dias Lopes, um amigo querido, um pastor que eu amo demais. E aí tinha um pessoal cantando, aí chegou uma pessoa para cantar e falou assim, por favor, desliguem os celulares, porque essa música não foi lançada ainda, para que ninguém filme e essa música seja... Tudo bem, então meu celular também, estava tirando foto e tal, aí guardei no celular assim e tal. Quando ele começou a música, eu pensei, meu Deus, nem se eu tivesse o celular ligado eu filmava isso aí. Ruim. Música ruim, gente, ruim. Porque assim, adoração você vai fazer onde você quiser, mas no púlpito com o microfone tem que estar pelo menos afinado, pelo menos, né? A música ruim. Aí chega uma pessoa, presta atenção,
Chega a pessoa na igreja e ela quer ouvir uma música, aí o som é ruim, desafinado, música e repertório é ruim, ela não consegue cantar, ela não tem uma projeção para ler, ela não tem nada, ela fica todo desconexo, ela não consegue nem bater uma palma no ritmo com uma pessoa que está tudo bagunçado. Aí o que acontece? Ela vai numa igreja neopentecostal, que a pregação não é boa, que a teologia não é boa. Ela vai numa igreja neopentecostal, vai falar de sucesso, de dinheiro, de prosperidade, de um monte de heresias como essa. Só que ela vai lá e aí eles tocam, sei lá, vou falar aqui, tá? Se não gosta, cada um com seus problemas. Tocou uma Gabriela Rocha, sei lá, um Fernandinho, uma Fernanda Brum, uma Aline Barros, alguma coisa assim, bem tocado, todo mundo cantando, a letra aparecendo no telão, um som agradável chegando no ouvido das pessoas, não tá aquela gritaria, o microfone rachando e o pastor dando 3 voltas assim, ó, para ver se fica o microfone. Eu toco o cabo, é 15 conto, cabo, é 15 reais, 20. E ele está dando volta, e ninguém está ouvindo mais nada ali. Aí ele fala, o pastor fala assim: foram tudo para aquela igreja lá, dos drones, dos LED. Não é, porque o jovem chegou aqui, aí fala, essa igreja aqui não tem jovem. Claro que essa música de bolero do ano de 1950, você não vai, o jovem vai ouvir aqui. Aquele bolerozinho bem antigo, bem mal tocado, bem desafinado, muito ruim, com uma caixa de som ruim. E aí ele vai na igreja, de repente o pessoal da igreja lá, um som que som é esse? Ele não vai escutar, porque a gente pressupõe que o não crente vai dizer assim: essa igreja aqui tem palavra, e a igreja lá não tem. O não crente, ele não está analisando isso a princípio, ele não tem crivo para analisar a palavra, ele não sabe o que é heresia e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é, ele é não crente. Então o que ele vai avaliar? Se a igreja fala com ele, se conecta com ele, se conectou com ele e falou: pô, gostei, vou ficar aqui conectou, falou comigo, mexeu com o meu coração, olha aquela música, quando tocava eu chorava. Por quê? Ele conectou com ele, falou com ele. E aí a gente, crente velho, pastor velho, fica assim: esse bando de jovens só querem saber de oba-oba. Não é, porque o crivo deles é música ruim, música boa, música ruim, música boa. Pode falar. Ninguém entende a letra. Augusto, Excelso, a gente não sabe também. Hoje em dia não falamos mais assim. Talvez no conselho de pastores, que tem uma pessoa mais antiga e tal, mas hoje um culto de pessoas mais idosas. Mas a gente, se a gente quiser uma igreja multigeracional, que tem a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, eu preciso fazer algo que eu vou conectar e falar com essas pessoas. Então que Deus nos dê graça para fazer isso, irmãos. Só para finalizar, então, as 2 últimas coisas que eu queria falar, eu já passei um minutinho do que o pastor falou. 6º, que impede o crescimento da igreja: falta de transparência financeira. Muitas pessoas hoje já estão cansadas de serem extorquidas pela igreja, sem que houvesse uma transparência do que está sendo investido, do que está sendo feito. Achando que está dando dinheiro para o pastor está viajando, o pastor está trocando carro, na cabeça dele está isso. Ele já não aguenta mais ser explorado. Os crentes estão cansados disso. Então é necessário, gente, transparência financeira para as pessoas, por experiência própria. As pessoas vão ofertar mais, vão dar mais, quando elas verem assim: ó, entrou tanto, gente, está vendo? E investimos tanto, e pagamos tanto aqui, e está faltando tanto aqui. Na nossa igreja, o caixa é aberto para todo, o fluxo de caixa é completamente aberto a todos os membros. Não é uma caixa preta, todo mundo sabe quanto que entra, quanto que sai, para onde vai. Não escondemos nada de ninguém. As pessoas hoje lá têm prazer em ofertar. Tem pessoas de fora, de outras igrejas que falam assim: ó, eu sou da igreja tal, porque eu moro lá e tal.
mas eu não tenho coragem de dar o meu dinheiro lá, porque eu sei para onde vai ser desviado. Meu Deus, não, então eu dou aí. Eu falo, não dá aqui, não dá, não vou dar. E fazer transferência na nossa igreja, que eu sei para onde vai, eu estou vendo aí, que você entrou, saiu. As pessoas hoje estão espertas com isso, gente. E por último, o que está faltando na igreja é a falta de uma palavra pura. Palavra. Isso só muda, gente, com a aquisição de conhecimento. As pessoas não aguentam mais palavras rasas. Que o pastor não se preparou no sermão, que o pastor abriu a palavra lá de qualquer jeito, abriu um texto, falou do outro, nunca mais voltou para o texto. Os irmãos já não sabem quando mais vai acabar o culto. O pastor, os irmãos já estão orando para acabar. Quando vai acabar? Senhor, acaba. Faz ele, dá graça do pastor para ele acabar esse serviço. Ajuda ele a achar o fim, porque ele tem pé em cabeça. As pessoas querem que o pastor abra a Bíblia, explique a Bíblia, pregue o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, olha, vamos abrir o texto tal, o texto fala isso, nos ensina isso, ministra isso, e você está identificado com isso. Não precisa de agrotóxicos, não precisa anabolizar. Vamos dar um anabolizante aqui para ela ficar melhor. A palavra já é poderosa, a palavra já alcança, já penetra, já converte. Portanto, queridos irmãos, as pessoas não aguentam mais a frase: chegou o dia da sua vitória, que tenha chegado, amém. Mas elas querem ouvir a palavra, elas querem ouvir a Bíblia Sagrada. Eu espero que esses sete coisas que eu falei, em algum momento, uma frase, tenha talvez edificado poderosamente a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. E aí eu vou passar aqui para o encerramento. Passei 8 minutos, pastor, do que você falou. Estou perdoado? Então tá bom. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela honra de compartilhar aqui as coisas do teu reino. Eu desejo do fundo do meu coração, meus irmãos também, que a tua igreja cresça, Senhor. Nós desejamos que a tua igreja cresça. Então, ministra o nosso coração, para que não sejamos pedra de tropeço, impedimento para a tua obra crescer. Trata, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração. Nos ajuda, a nós aqui, pastores e líderes, a fazermos da tua casa um lugar que resplandeça a tua glória, que reflita o teu amor. Nos ensina, Senhor, o que não sabemos, nos corrige aonde estamos errados, nos humilhamos hoje aqui na tua santa presença, para sermos tratados pelo Senhor. Pai, nós confessamos que somos falhos, nós confessamos que estamos errados em muitas coisas, e nós carecemos da tua glória, da tua graça, para nos capacitar, nos ensinar, meu Deus. Então venha nesta manhã, invade a nossa vida com o teu Espírito, que nos ensina todas as coisas, nos forja para te servirmos melhor. Abençoe esse conselho, o presidente, a diretoria e todos os membros desse lugar, essa cidade de Cubatão. Nós queremos ver essa cidade, essa igreja crescendo aqui, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe.